Seguindo, galera, vamos atacar agora na questão de número 11. Analise as afirmativas abaixo e assinale a afirmativa correta, segundo o que dispõe o Decreto 27427 de 2000. O contribuinte, na condição de varejista, pode optar pela definitividade da base de cálculo presumida do ICMS devido por substituição tributária, por meio de adesão ao regime optativo de tributação da substituição tributária. A opção por tal regime somente alcança os fatos geradores posteriores à adesão. Ele está falando o que aqui? A gente viu na questão anterior, o contribuinte lá, ao aplicar a alíquota interna aos preços efetivamente praticados por ele, chegou-se a um valor de ICMS que seria devido se a mercadoria não tivesse sujeito a ST, menor do que o valor que foi retido para essas mercadorias anteriormente, o que gerou para ele uma restituição. Mas se o valor praticado por ele fosse maior, haveria o dever dele complementar. A gente olhou lá nos dispositivos do livro 2 que tratam do assunto. O que o inciso 1 está falando? Existe um regime optativo, tá, de definitividade. O contribuinte protocola a repartição fiscal competente, falando: olha, eu quero abrir mão do meu direito de restituição, não quero ficar fazendo esse cotejo se seria aí direito meu ter essa restituição desse MST por ter praticado preços menores do que os presumidos na base de cálculo desse MST, mas em compensação também o Estado não vai poder me cobrar um complemento se eu praticar aí no final das contas, no geral, preços maiores do que os que foram presumidos na base de cálculo do MST. Bom, ele abre mão do direito dele e, em contrapartida, também o Estado fica sem o direito de cobrar no caso de complemento. Existe esse regime? Existe, o ROT. Só que o que ele está falando aqui também? Ele está falando no momento que ele pede, a opção tem caráter prospectivo. Aqui, ó, a opção por tal regime somente alcança os fatos geradores posteriores à adesão. Será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhada aqui no artigo 19A, parágrafo 3º, que trata especificamente do caso em questão tratado na afirmativa. Vamos ler aqui o caput. Artigo 19A. O contribuinte, na condição de varejista, pode optar pela definitividade da base de cálculo presumida do ICMS, devido por substituição tributária por meio da adesão ao regime optativo de tributação da substituição tributária, o ROT-ST, a que se refere o parágrafo 2º, artigo 28A da Lei 2657 de 96, que é a nossa lei do ICMS. Hipótese em que não deverá haver valor de imposto a complementar nem valor a restituir. Ambos abrem mão, tanto o Estado quanto o contribuinte, mas ele é optativo, como o próprio nome já diz, para o contribuinte. Para o contribuinte do Simples, a gente não vai entrar nessa questão agora. Ele é automaticamente enquadrado, tá? Mas ele continua sendo optativo por quê? Porque ele pode ir lá e solicitar o desenquadramento, ok? Agora, o pessoal do regime normal, não. Ele não é automaticamente enquadrado, ele tem que fazer o pedido para se enquadrar. Aqui o parágrafo 3º, ele trata do que a gente falou. A opção pelo ROT-ST alcançará os fatos geradores ocorrido nos 5 exercícios anteriores ao pedido da adesão. Ou seja, tem efeitos pretéritos, não é só no momento que pede para frente. Então, está incorreta, não alcança somente fatos posteriores. A fundamentação, artigo 19A, parágrafo 3º do nosso livro 2. Afirmativa 2. Na hipótese de remessa em operação interestadual de mercadoria cujo imposto já tenha sido objeto de retenção anterior, neste ou em outro estado, o remetente pode se ressarcir do imposto retido mediante a emissão de NFE, nota fiscal eletrônica, exclusiva para esse fim, em nome de qualquer estabelecimento substituto tributário
que seja seu fornecedor. Tal estabelecimento, fornecedor, não poderá deduzir em nenhuma hipótese o valor do imposto retido nos próximos recolhimentos ao Estado do Rio de Janeiro. Tá? Ele está tratando aqui, pessoal, do ressarcimento. Tá? Aqui é até bom a gente fazer um esqueminha aqui. Quando a gente está falando de CMS-ST, se a gente está falando de restituição, quando a gente utiliza o termo restituição, é o caso de quê? Fato gerador presumido. Eita, perdão. Fato gerador presumido não ocorrer, roubo, tá? Acidente, gera direito à restituição, ou a base de cálculo efetiva, ou seja, o preço praticado ao consumidor final, ou menor do que a base de cálculo presumida, né? Aquela utilizada para a retenção do ICMS-ST pelo substituto. Aí a gente usa o termo restituição. E quando a gente está falando de direito descreditado, ICMS-ST, devido ao fato de ter enviado a mercadoria que já tinha sido sujeita à retenção para o Estado, e pegou essa mercadoria e mandou para outro Estado, ou seja, não teve o consumo final, não foi realizada a venda ao consumidor final dentro do Estado do Rio de Janeiro, então não caberia ICMS-ST ao Rio de Janeiro. Então, quando o contribuinte tem esse direito, esse contribuinte que remeteu a mercadoria para fora do Estado, a denominação é ressarcimento. Tá? Ressarcimento se origina devido ao quê? A remessa interestadual. Bom, só para clarear aí e não ficar confuso, pessoal. Diferença na terminologia conforme o fato que der origem ao direito ao contribuinte de reaver esses valores, que, mediante o lançamento na escrita fiscal, contribuinte do regime normal. Tá? O que ele fala aqui? Então, nessa hipótese de ressarcimento, ele está falando que ele tem que emitir uma NFE específica para fins de ressarcimento, para esse fim. Está falando que é em nome de qualquer estabelecimento substituto, seja fornecedor dessa mercadoria que foi enviada para outro estado. E ele está falando que esse fornecedor, esse substituto, não pode deduzir, em nenhuma hipótese, o valor do imposto ressarcido, né, ao remetente que mandou para fora do estado, ou seja, o imposto ressarcido para o contribuinte substituído, que emitiu essa nota fiscal de ressarcimento, utilizando como destinatário esse fornecedor de sua escolha dessa mercadoria. Então, vamos ver aqui direitinho o que o livro 2 nos diz. Na hipótese de remessa em operação interestadual de mercadoria cujo imposto tenha sido objeto de retenção anterior, neste ou em outro estado, o remetente pode se ressarcir do imposto retido. Ou seja, houve a remessa para outro estado, ou seja, operação interestadual, o remetente pode se ressarcir. Então, beleza. Mediante a emissão de NFE exclusiva para esse fim. Ok. Em nome de qualquer estabelecimento substituto tributário que seja seu fornecedor. Aquela mercadoria que foi enviada para fora do estado. Né? Tem lá a comprovação que ela teve o ICMS-ST retido anteriormente. Ele tem mais de um fornecedor daquela mercadoria. Ele escolhe um para emitir essa nota fiscal e botar lá em nome dele essa nota fiscal exclusiva para fins de ressarcimento. Tá? O que acontece? Ele fala aqui no parágrafo 1º, o remetente pode creditar-se do imposto relativo à entrada daquela mercadoria na proporção da quantidade saída, calculando-se sobre o valor que serviu de base de cálculo da operação própria do contribuinte substituto original, escriturando no mesmo período de apuração de acordo com a legislação pertinente.
Aqui é lógico, o valor do ICMS a ser ressarcido não poderá ser superior ao valor retido na operação de decorreu a entrada da mercadoria no estabelecimento. Não tem como ressarcir algo que não foi retido, então não pode ser maior. E quando for impossível determinar a correspondência do ICMS retido na aquisição da respectiva mercadoria, tomar-se-á o valor do imposto retido na sua aquisição mais recente pelo estabelecimento, proporcional à quantidade de saída. Então está falando aqui do direito do crédito remetente para fora do estado. Deixa eu adicionar aqui uma página para explicar melhor para vocês. Tá? Você tem aqui o substituto. Tem aqui o substituído. Aqui eles estão no estado do Rio de Janeiro. E substituído vai mandar a mercadoria para outra UF. Tá? Fiz essa remessa. Vamos citar um exemplo aqui. Digamos que o substituto aqui vendeu 6 mercadorias. Tá? 6 mercadorias. Mercadorias Y. Bom, estão sujeitas à substituição tributária. Tá? A base de cálculo do ICMS-ST dele foi 150. Bom, 150. Base de cálculo do ICMS-ST. Base de cálculo de operações próprias, da operação própria foi 100. E a alíquota interna é 20% de ICMS e 2% do FEC. Bom, então aqui, ó, vamos enviar para cá, ICMS-ST vai ser igual a base de cálculo do ICMS-ST, 150, vezes a alíquota do ICMS 0,2, menos 100, que é o, tem que descontar o imposto relativo à operação própria, vezes 0,2. Vai dar isso daqui. Bota o 0,2 em evidência. 150 menos 100 dá 50. 50 vezes 2, 100. Dividido por 10, 10. Então, o ICMS-ST é igual a 10. O ICMS operação própria, tá? Vai ser igual a 20. O FECP, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, ST, vai ser 150 vezes 0,02 menos 100 vezes 0,02. FECP-ST, fazendo essa continha aqui, vai dar igual a 1. E o ICMS, operações próprias, 100 vezes 0, o ICMS não, FECP próprio, 100 vezes 0,02, vai dar 2. Tá? O que acontece aqui?
A gente está falando de 6 mercadorias. Ele fala do direito ao crédito, tá? Referente à base de cálculo de operação própria do contribuinte substituto original. A gente não está falando do ST a ser ressarcido aqui, não, tá? Digamos que ele mandou, dessas 6 mercadorias, ele mandou 3 mercadorias para outra UF, tá? Então, proporcionalmente aqui, o ICMS-ST, que ele vai se ressarcir, é metade desse que foi retido, porque vieram 6 mercadorias, ele mandou 3 para outro estado, então na NFE, aqui tem a nota NFE de ressarcimento. O valor do ICMS-ST ressarcido vai ser metade, né? Essa metade aqui vai ser metade de 10, 5. Vai ser 5, tá? E o que que tá falando? Aí vai ser 5, ele vai poder lançar aí a crédito na escrituração fiscal digital dele. Só que além disso, o livro 2 fala que ele tem direito ao crédito relativo à operação própria, tá? Porque no momento que ele mandou para operação própria do substituto, no momento que ele mandou para outra unidade da federação, vai ter um débito do imposto aqui, tá? Ele vai ter direito a recebimento do ICMS retido, mas ele vai ter um débito do imposto um débito de ICMS aqui. Consequentemente, se ele está saindo com débito, ele teria direito a um crédito relativo à operação própria do contribuinte. Ele vai ter direito, né, para essas 3 mercadorias, a metade do que foi adquirido ali, a metade do crédito, na proporção. Ou seja, o ICMS operação própria é 20, ele vai ter um crédito aqui, porque ele mandou 3 para lá, de ICMS de 10. O FECP é 2, né, das 6 mercadorias, ele mandou 3 para fora do estado. Ele vai ter um crédito de FECP metade de 1. Quer dizer, metade é 1. E aqui metade é 5, desculpa, pessoal. O crédito de CMS é 5. O total é 10. O crédito de CMS igual a 5. É isso que ele está falando. Ele vai poder se creditar, ó, o remetente, quem está mandando para fora do estado, pode creditar-se do imposto relativo à entrada daquela mercadoria na proporção da quantidade saída, ou seja, saíram 3, né? Ele adquiriu 6 retidos, saíram 3, então vai ser metade, calculando sobre o valor que serviu de base de cálculo da operação própria do contribuinte substituto, tá? Como a gente viu ali no esqueminha que a gente acabou de fazer, escriturando no mesmo período de apuração, tá? No mesmo período que ele mandou para fora do estado, de acordo com a legislação pertinente, tá bom? E aqui ele dá um adendo, ali a gente mostrou que foi possível identificar a base de cálculo, mas às vezes, dependendo da matéria, da mercadoria, né? Carro é muito fácil, tem lá o chassi, de mercadorias que tem número de série, mas tem mercadoria que não. Muito complicado você concatenar o que está saindo referente à entrada. Então aqui, ó, quando for impossível determinar a correspondência do ICMS retido na aquisição respectiva da mercadoria, tomar-se-á o valor do imposto retido na sua aquisição mais recente pelo estabelecimento proporcional à quantidade de saída. Aí ele utiliza a aquisição mais recente como base, tá? Se ele trouxer aí uma questão falando que é impossível chegar ao valor referente às entradas daquelas mercadorias que foram remetidas por outro estado, mas ele dá aí o valor da última aquisição, toma com base o valor da última aquisição, tá? Digamos que, por exemplo, saíram 10 mercadorias, a última aquisição só foram 8, né? Você pega ali o da última e da penúltima aquisição, tá? Você vai pegar os 8 ali da última aquisição e mais 2 da penúltima. Bom, e assim sucessivamente, tá? Essa é a ideia. Então a gente viu aí
A gente está extrapolando o que a questão está pedindo, tá, pessoal? A gente viu aí o direito. A gente viu o direito do ressarcimento, tá? Direito do ressarcimento, que isso tem a ver com o ICMS-ST. E o direito ao crédito, referente à operação própria do substituto. Por quê? Porque o substituído, ao mandar para outro estado, ele vai ser debitado aquela mercadoria. Então, ele tem o direito ao crédito referente a operações próprias do substituto. Então, ressarcimento e direito ao crédito referente às operações próprias do substituto. E o que a questão está falando? Ele fala da emissão, beleza, em nome de qualquer estabelecimento substituto. A gente viu lá que pode ser em nome de qualquer estabelecimento substituto fornecedor daquela mercadoria. Tá, aí ele fala o quê? Esse fornecedor que vai ter a nota emitida em face dele não poderá deduzir em nenhuma hipótese o valor do imposto retido nos próximos recolhimentos do Estado do Rio de Janeiro. Isso está falso, porque se a nota é emitida em nome dele, ele pode deduzir sim. Ele reteve algo que não era para ficar com o Rio de Janeiro. Então, além do contribuinte substituído, ele também fará jus a um abatimento no recolhimento do ICMS-T a ser apurado. Tá? Onde está isso? Aqui no parágrafo 5º do artigo 20. O estabelecimento fornecedor, na qualidade de substituto tributário, de posse do documento fiscal de ressarcimento emitido em estrita observância ao previsto na legislação específica, poderá deduzir o valor do imposto retido dos próximos recolhimentos ao Estado. Então, ele pode sim, esse contribuinte substituto que foi escolhido para constar ali na nota de ressarcimento pelo substituído, ele pode deduzir esse valor nos próximos recolhimentos ao Estado do Rio de Janeiro, tá? Conforme o parágrafo 5º, artigo 20, a questão está incorreta. A afirmativa está incorreta. Ele pode deduzir sim. Ó, a fundamentação, artigo 20, parágrafo 5º do livro 2. Afirmativa número 3. Contribuinte substituto, no desempenho dessa função, deve, quando localizado em outra unidade da Federação, elaborar mensalmente a Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS e Substituição Tributária, a GIST. Essa questão está correta, tá? Questãozinha afirmativa bem básica, tá? Você tem em mente o que está disposto lá no artigo 22, inciso 3, item 2. Aqui, ó. Contribuinte substituto no desempenho dessa função deve, quando localizado em outra unidade da Federação, elaborar mensalmente a Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS de IST, relativamente ao imposto retido em conformidade com o artigo 25. Acontece o seguinte, pessoal, para vocês não confundirem. Foi dispensado aqui no Estado do Rio de Janeiro foi a GIA normal. Tá? Então, o contribuinte aqui do Estado do Rio de Janeiro declarava lá os débitos relativos a operações próprias, débitos dele de ICMS-ST também, os créditos, contribuinte aqui no Estado. Mas a GIST, aí, o contribuinte fora do Estado do Rio de Janeiro, ela continua obrigatória. Então, não confundir essa questão, tá? Ela continua obrigatória, tá correta a afirmativa número 3, a verdadeira. Embasamento é o item 2, inciso 3, artigo 22 do livro 2. Somente 1 e 3 verdadeira? Não, a 1 está falso. Todas as estimativas incorretas? Não, a 3 está verdadeira. 2 e 3 são verdadeiras, a 2 é falsa. Somente 2 é verdadeira? Não, a 2 é falsa. Somente a 3 é verdadeira, gabarito, letra E. Só a questãozinha aí, como tratou de um assunto que é mais complexo um pouquinho, fiz questão de dar uma clareada para vocês, tá bom? Acabou que alongou um pouco o vídeo. Vamos encerrar esse bloco só com essa questão mesmo, ok? Beijo no coração, fique com Deus, grande abraço.